Vamos lá, pré-Grenal e vamos falar do favoritismo do Grêmio e por onde o Inter pode, se pode, ganhar um jogo. Sobre isso que eu já vou falar após a vinheta. Bom, na minha opinião, né, vamos começar falando aqui nesse pré-Grenal. Na minha opinião, o Grêmio ele é o grande favorito para esse Grenal. O Grêmio já tem mostrado alguma coisa nesses primeiros jogos. O Grêmio vem desde a primeira rodada colocando o time titular. E tu tem peças ali, principalmente do meio campo para frente do Grêmio, como Cristaldo, TT, Carlos Vinícius, o William, o Arthur, que são muito fortes e muito bons jogadores. Enquanto, por outro lado, o Inter, a gente ainda não viu nada do Inter. O Inter colocou o time titular apenas na última quarta-feira contra o Inter de Santa Maria e mostrou ser um time totalmente fora de ritmo, totalmente morno, totalmente fora do padrão, do dia a dia de uma partida de futebol. O único que jogou bem foi o Paulinho Paula, que a gente sabe que é um jogador ali. O meio-campo a gente viu muitos problemas, buracos na defesa do Inter desde a primeira rodada, e no ataque um Borré perdendo gols e falhando. E aí tu não olha por onde o Inter pode encontrar um caminho para este Grenal. Sobre a dupla Grenal, pro ano como um todo, a minha opinião o Grêmio é melhor, mas eu acho que os dois estão na mesma prateleira comparados a Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e os outros times. O Grêmio talvez possa terminar um pouco acima na tabela, tentando brigar por um G8, mas se for ganhar algo seria a Sul-Americana, mas que vai ser bem difícil. Eu acho que os dois vão terminar no mesmo número de títulos. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Gauchão, é inegável que o Grêmio começa melhor o ano. Se a gente for parar para olhar onde o Grêmio pode querer atacar o Inter, por exemplo, a zaga é um grande ponto fraco do Inter. Se o Luiz Castro conseguir ler como parar o Bernabé e, na verdade, atacar nada do Bernabé, uma vez que o Bernabé pode subir junto com o Carboneiro e ali povoar aquele lado do campo e ser livre e o Grêmio arrumar uma arrancada, na zaga quem é que vai ter? Vai ser o Félix Torres e Mercado? Será que vai ser o Vitor Gabriel e o Mercado? Será que vai ser o Juninho e o Mercado? Mas é uma zaga que tem um buraco gigante, que tem deixado espaços enormes. E aí tu vai dar liberdade para um Carlos Vinícius. O que me parece é que para o Inter não perder nesse Grenal por 2 gols de diferença é ter que esperar milagres do Rocher. O Inter pode ganhar o Grenal? Cara, Grenal é Grenal. Grenal é um grande clássico. Tem nos dois lados caras que conhecem o Grenal. O Grêmio tem o Pelaipe, tem o Filipão, caras que sabem o que é um Grenal. O Inter tem também caras que sabem o que é um Grenal. O Inter tem o Alan Patrick, o Inter tem, acredito eu que o Bernabé já sabe o que é um Grenal, alguns jogadores ali do ano passado pegaram bem o que é isso, mas acima de todos, ninguém melhor sabe o que é Grenal do que Abel Braga. E com esse grande favoritismo que está sendo falado para o Grêmio, isso pode sim ser levado ao vestiário do Inter e os caras entrar com sangue nos olhos. Esses são pontos que podem fazer o Inter ganhar o Grenal. Daqui um pouco, um cruzamento para a área, uma bola parada, uma arrancada do Carboneiro combinada ali com o Alan Patrick, um Borré, aquele Borré que foi contra o Monson. Esses lances X podem fazer o Inter fazer 1-0 e daqui um pouquinho se fechar, segurar, ou daqui um pouquinho o Inter começa a produzir, sai lá um pênalti, alguma coisa assim, e pode fazer com que o Inter abra o placar e se feche. Segura esse 1-0, bota todo mundo pra dentro da área, se fecha, pelo amor de Deus, se puder até bota a torcida dentro da área, aquela que eu tô brincando, mas daqui a pouco vai até o Pesolano lá ajudar a defender, e aí o Inter ganha por 1-0 ou 2-1, e isso pode fazer o Inter ganhar o Grenal, isso pode fazer o Inter ganhar o Grenal. Mas é desse jeito, é com uma bola parada, é com um gol achado, é com uma arrancada ali do Carboneiro e é tentar ser o máximo de efetividade possível. Porque se o Inter tiver uma chance e o Borré na cara do gol perder, pode ser a chance do jogo que o Inter teria. Porque eu não imagino o Inter dominando tanto o Grêmio. Porque se o Inter ir muito pra cima e o Grêmio querer jogar em contra-ataque, eu acho que é pior pro Inter. Porque o Grêmio tem ali do meio pra frente um William, Arthur, TT, Carlos Vinícius, Cristaldo, caras que podem nessa zaga do Inter que bateu cabeça só nessas primeiras rodadas contra o Ipiranga, contra o Novo Hamburgo, contra o Inter de Santa Maria, vai furar de novo e vai falhar contra o Grêmio. E aí que é o meu medo de surgir uma goleada ou 2 gols já pro Grêmio no primeiro tempo. Então o que eu acho que o Pesolano tem que pensar em fazer é fechar a casinha, fechar bem a zaga e jogar por essa uma bola, jogar por esse um gol. Mas o jogo é no Beira-Rio.
né? Então esse pode ser outro ponto que dê uma vantagem para o Inter. Mas neste momento temos um grande favoritismo para o Grêmio. O Grêmio tem um elenco melhor que o Inter. Se a gente fosse fazer aqui um mano a mano, né? Os jogadores que eu colocaria no mano a mano ali do Inter, eu acho que seria só Bruno Gomes, Alan Patrick e Carboneiro. Neste momento o Everton é melhor que o Rocher, né? A zaga ali do Grêmio é melhor do que a do Inter, salvo o Mercado, mas ali os laterais Marlon, né, do Grêmio, eles são melhor que os laterais do Inter. Nós temos também ali no meio campo para frente, o Grêmio acaba sendo melhor que o do Inter, porque o TT é melhor que o Borré, né, o Arthur melhor que os jogadores do Inter, o Carlos Vinícius, aliás, é Carlos Vinícius e Borré a comparação certa, Carlos Vinícius é melhor que o Borré, né, o TT melhor que o Vitinho, então aí para mim o Carboneiro é melhor que o Amuso, tá? Mas assim, e o Carboneiro que não está em boa fase. Então o Grêmio tem do meio para frente muito mais efetividade, um meio campo para frente muito mais produtivo, muito mais efetivo, que já deu bons resultados. E o Inter tem ali um Alan Patrick, que é um bom jogador, tem um Carboneiro que pode querer fazer alguma coisa, mas tem um Borré que não passa confiança, tem um Vitinho que eu acho que não passa tanta confiança. A dupla de volantes do Inter, a gente nem sabe ao certo muito bem qual que vai ser, né? E a zaga do Inter, para mim, é o principal problema do Inter para esse Grenal. A zaga que tem batido cabeça, bateu cabeça contra o Ipiranga, se perdeu, deixou furos contra o Novo Hamburgo e tinha ali o Vitor Gabriel na zaga, então para mim já mostra que o Vitor Gabriel não pode ser titular. Mas é uma zaga que falhou muito contra o Inter de Santa Maria, deixou vazar muito contra o Inter de Santa Maria e só não tomou gols porque era, com todo respeito, um time com uma qualidade menor do que, por exemplo, a do Grêmio e de outros times que o Inter vai enfrentar. Então, para mim, o ponto principal de preocupação do Inter para esse Grenal é na zaga, e é o ponto que se o Luiz Castro souber, ele pode achar os gols, sabendo como enfrentar essa zaga do Inter, ele pode achar o caminho da vitória ali, porque o meio campo para frente do Grêmio é melhor que o do Inter e é mais efetivo, tem se mostrado pelo menos mais efetivo que o do Inter. Mas o Grenal, ele também tem algumas coisas. Por exemplo, eu lembro que no ano passado o Inter era favorito sobre o Grêmio. E o Inter começou o ano muito melhor que o Grêmio, pelo menos com as expectativas melhores. E o primeiro Grenal do ano que foi na Arena, deu empate. Foi empate. E aí o Inter ganhou no jogo de ida na final por 2-0. Para mim foi o melhor jogo do ano passado, que eu mais gostei de ver, pelo menos. E então é muito difícil de golear na casa do adversário. E o Grenal, ele tem muito disso. É o primeiro do ano, os dois times ainda estão com as pernas meio duras, principalmente o Inter, que jogou um jogo só, né, com o time principal. Então, mas o Grêmio jogou 2 a mais, 3. Então eles estão com as pernas meio duras, é um começo de ano, os caras obviamente vão querer cuidar para não se machucar, né? Tem atenção, querendo ou não. Daqui um pouco tem aqueles fatores do jogo, um cartão amarelo aqui, um cartão vermelho ali, um pênalti nos 10 primeiros minutos do jogo, entendeu? É algum jogador que talvez entrou num dia que não está inspirado, talvez vai que o Inter mostre alguma coisa nova com o Pesolano que ainda não mostrou, não sei. Então, né, a gente tem aí um jogo de estratégias, mas num jogo que tudo pode acontecer, que é tensão, que é expulsão, e não existe isso de que Grenal não vale, tá? Pode ser amistoso, Grenal vale sim, vale muito, Grenal vale, porque pensa bem, vai ter esse Grenal domingo agora, depois desse Grenal o Inter tem Inter Atlético Paranaense. Se o Inter perde esse Grenal pro Grêmio no Beira-Rio, e o Grêmio jogando bem e tudo mais, a autoestima do Grêmio vai lá em cima como já está, e as boas expectativas e otimismo do Grêmio vão lá em cima como já está. Pro Inter, as expectativas já são baixas, o otimismo já está lá embaixo, e não se tem muito do Pesolano, só se tem dele as ausências dele, que não foi para Erechim, que não estava na estreia contra o Novo Hamburgo. Imagina como vai ficar o clima, que já é pesado, que já é de pressão, vai aumentar a pressão, vai aumentar o clima, o Inter já vai pressionado, já terão críticas sobre o Pesolano e sobre o seu elenco, as críticas sobre o planejamento de tendo 3 jogos antes do Grenal e 4 jogos antes da estreia no Brasileirão, e o planejamento do Inter ter sido colocar os titulares só na terceira rodada, em vez de colocar na segunda, então poupar na terceira rodada, vai aumentar, e o Inter tem o Atlético Paranaense, que pode estrear sendo pressionado e pode estrear perdendo. Imagina se não ganha o Atlético Paranaense. A sequência do Inter no Brasileirão será Flamengo e Palmeiras. E se tu piscar, o Inter pode estar lá numa zona de rebaixamento, pressionado e ainda com uma derrota no Grenal para conta. Olha a bomba que pode se enfiar se não ganhar esse Grenal. Então é sim um Grenal que vale muito. Agora, se o Inter ganha, começa com paz para enfrentar o Atlético Paranaense e até um pouco se esforça para arrancar o empate lá do Flamengo, não sei, mas ainda que não ganhe do Flamengo, tudo é análise. Mas pelo menos vai ter confiança para esse final de gauchão.
E seria uma surpresa, né? Uma boa vitória do Internacional seria uma surpresa positiva. Porque neste momento, claro, é difícil tu ver por onde o Inter pode ganhar esse Grenal. Porque é um Grenal que o Grêmio vem melhor. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que entender esse contexto. Né? O Grêmio vem melhor para esse Grenal e é favorito. Até porque tem melhor time e começou o melhor campeonato. Eu considero um empate muito bom. Tá? Eu acho que se der empate, 1-1, 0-0, e é possível, eu acho maravilhoso pro Inter. Tá? Eu acho que tem que se celebrar assim, um empate. E eu acho até que vai dar empate, tá? Eu acho que essa questão do começo da temporada, os caras estão com as pernas duras, daqui a pouco um jogo mais quente, cartão amarelo ali, uma expulsão aqui. A gente não sabe, a arbitragem é um árbitro novo, né? Que ainda não apitou jogos de Série A, parece. Mas eu espero que não passe pela arbitragem. Mas eu tô achando que vai ter cara de empate esse Grenal, tá? Tô achando. Eu só gostaria que o Pesolano fechasse a casa, segura, porque os caras lá são favoritos, os caras lá têm melhor time, têm melhor ataque. E o Inter eu espero que segure, feche a casa, porque o favoritismo acaba sendo deles. Mas vamos ver. Grenal é Grenal e tudo pode acontecer. Eu só espero que não vá com time misto, que o Inter não vá poupando. Porque não adianta tu só pensar no Atlético Paranaense e ignorar os machucados que o Grenal pode levar para contra o Atlético Paranaense. Daqui a pouco tu ganhar um Grenal te dá dá um, sabe, um empurrão para tu ganhar o Atlético Paranaense. E perder o Grenal pode acabar com 90% das chances de fazer um bom jogo contra o Atlético Paranaense, porque vai ser abaixo de pressão. Tá? Então, não ganhar o Grenal, ignorar o Grenal, eu acho perigoso. Tá? Eu acho perigoso ignorar a importância de um Grenal, daqui a pouco querer poupar alguém. Outro ponto também que o Grêmio tem de vantagem pro Inter é o elenco. Por exemplo, quem o Inter tem para colocar no segundo tempo? Né? O Inter atacante, por exemplo, no lugar do Borré. Quem o Inter tem pro meio campo no segundo tempo? O Grêmio tem mais peças. O banco do Grêmio é melhor. Então esse é o outro ponto também que pode dar a vitória para o Grêmio, que é o segundo tempo. Porque tem banco. O Inter não tem banco. Então é preocupante, tá? É um pouco preocupante. Mas vamos torcer. Quantas vezes a gente não viu o Inter favorito, o Inter não ganhou. Quantas vezes o Grêmio era favorito, o Grêmio não ganhou. Então vamos torcer e apoiar. E aí sim, depois do jogo, fazer as análises. Agora, antes, a gente tem que falar o que a gente vê. A gente tem que falar a verdade, que é o favoritismo deles. E aí faz parte, o Inter era o favorito ano passado e isso acontece, tá bom?